sejam bem-vindos ao nosso curso de crescimento interior. Esse é o módulo 1 e hoje nós estamos caminhando para a quinta aula. E o título e tema da nossa aula hoje é propósito, uma palavra pequena, mas de uma grandiosidade existencial e de extrema importância em nossas vidas. Então, nós vamos começar a nossa aula com o significado da palavra propósito. Ela é composta do prefixo pro, que quer dizer à frente, adiante, e posito, particípio do verbo ponere, que é pôr, colocar. Então, nós temos aí um significado que é colocar adiante. Podemos ampliar esse significado para posicionar no futuro, um projeto futuro, uma intenção, uma direção, o alvo, o curso dessa vida, da sua vida. Ou seja, propósito é para onde eu estou indo, o que eu busco na vida, o que é importante para mim, qual caminho a seguir. O propósito, então, ele é um entendimento de si mesmo para saber como se encaixar neste mundo em que nos desenvolvemos. Todos os seres humanos, eles têm intrínseco dentro de si uma certa inquietação por encontrar o caminho que preenche o vazio. Então, de tempos em tempos, essa inquietação ela se apresenta para nós refletirmos o que estamos fazendo com a nossa existência. Então, questionamentos periódicos se apresentam, gerando muitas vezes até um desconforto, porque no nosso íntimo nós desejamos conhecer mais, compreender mais e ter o controle da nossa própria existência. E nenhum melhor exemplo para falar disso do que a própria pandemia. Então, antes da pandemia, eu tinha um propósito de vida, um propósito existencial que foi totalmente abalado com o surgimento, então, dessa doença Covid-19. Então, isso fez eu colocar princípios e valores na balança, questões na balança que eu até ignorava antes e dava como trivial, como simples do decorrer da vida. Então, o que ficou ali mais evidente no decorrer dessa pandemia que estamos atravessando foram os vínculos afetivos, o estreitamento da minha convivência com o outro. Então, muitos que se viam só à noite passaram 24 horas no mesmo teto por vários dias, com chuva ali de notícias ruins, frente à incerteza do futuro. Então, o isolamento, ele abalou muito as relações interpessoais, as relações familiares, aquelas pessoas que você via continuamente te foram afastadas, porque se eu levasse a doença, poderia levar à morte de um ente querido junto comigo, e uma visita que antes era simples, mas teve todo um impacto, então, no que a vida tem valor, no que realmente é um propósito de vida. Então, isso acaba alterando na nossa balança da vida o que para mim hoje é propósito de vida. Então, para concluir aí o significado da palavra propósito, nós temos que propósito definido, a pessoa em algum momento ela decide o que ela quer, por que que ela quer, quando que ela quer e como que ela vai obter aquilo que ela quer.
Então, isso é um propósito. Ele não é um simples objetivo, pequeno objetivo. O propósito, ele é algo que ele é eternizado, ele transcende a nossa existência. Então, ele também pode ser caracterizado como uma força propulsora, um movimento, né? O planejamento, eu tenho que ter foco, ação, disciplina para executar aquilo, persistência, e também eu tenho que confiar naquilo que eu estou fazendo. Então, propósito, ele não é apenas esse significado adiante, ele é algo grandioso e entrelaçado. Então, eu tenho que ter uma ação planejada e consistente ali para alcançar a minha realização. O que eu entendo por sucesso, por triunfo pessoal, por triunfo de vida. E aí, tem uma mensagem psicografada por Divaldo Franco acerca do objetivo existencial pela mentora Joana de Ângeles. Então, o objetivo existencial é desenvolver o Cristo interno. Veja aí, né? Desenvolver o Cristo interno, a sua centelha divina. Vamos lembrar das outras aulas. A imagem onde deve refletir a vossa imagem. Ele está dizendo aí que é desenvolver o Cristo interno, é eu ser crístico. Então, faz parte do meu objetivo existencial. Ela diz: ninguém vive realmente sem objetivo existencial. Segundo ela, o ser humano suporta qualquer tipo de perda naturalmente dentro dos seus limites emocionais, não, porém, a perda do objetivo existencial. Então, eu preciso de propósito de vida. Ah, mas por quê? Aí ela vem completa. Se o indivíduo perde a motivação para o crescimento interno e a conquista de valores externos, porque se encontra sobre recriminação e culpa, incerteza, desinteresse existencial, a sua vida se torna uma jornada exaustiva e enfermiça, ou seja, doentia, porque destituída de ideias e de realizações. Então, eu tenho que entender, parar na agitação da minha vida diária, eu tenho que ter uma pausa e olhar fixamente para tudo que eu estou fazendo e averiguar se há um sentido oportuno e bom para o que eu estou fazendo, ou se eu estou atirando para fora o meu tempo precioso. Eu estou queimando aí o meu tempo de existência. A minha vida é trabalho, meu propósito pode não estar ali, casa, mercado, TV. Então eu passo entra ano e sai ano e eu fico ali em frente à televisão, sem crescimento interior, sem meta para eu alcançar, para eu me melhorar, para eu aprender, para eu ler, para eu multiplicar, para eu conseguir, então, um significado para a minha existência, para eu desenvolver esse Cristo interno. Então, Joana de Ângeles continua. Ela diz aí que a existência é saudável, ela é dinâmica, ela é referta de ações exitosas e mal-sucedidas, que se interrelacionam em um panorama de acertos e erros. Enganos esses que se convertem em aprendizagem para futuras conquistas que enobrecem o ser humano. Eu não posso, então, deixar viver ao sabor da sorte. A sua estadia na Terra, ela é muito importante para você viver sem uma razão.
E ela diz: eu posso ter êxito, eu posso errar, mas é isso que me faz crescer, é isso que me enobrece como ser humano. A vida sem sentido é uma experiência sem vida. O vir a ser dá sentido existencial à vida, promovendo-a e dignificando-a, tornando-a saudável e bela. Veja só que frase, né? A vida sem sentido é uma experiência sem vida. Então, o nosso objetivo existencial tem que estar aí, delimitado, tem que estar aí bem à nossa frente. Eu tenho que ter um propósito para tudo que eu faço, como eu faço. Eu gosto muito de trazer o trecho conforme o Espírito psicografou para vocês. Então, nós temos aí o Espírito Benedita Maria, psicografada por Raul Teixeira. E o título do texto é assim: Identificar a razão de viver. O que esse Espírito nos traz? É muito triste ver alguém utilizar um corpo físico durante anos e anos de existência na Terra, sem ter a menor noção do que deve fazer no mundo. E não é pequeno o número de pessoas que vivem assim. Quase sempre são criaturas que cresceram num caldo insosso de imaturidade. Então já vem de uma hereditariedade de imaturidade e falta de regagem aí. Aprenderam que a vida se resume em festas e roupas, em penteados e moda, em esportes e passeios, em contínua figuração social para se mostrar aos outros. E porque se acostumaram nessa excitação, permaneceram na casca da existência, sem mergulhar na polpa deliciosa da vida. Então, as pessoas podem passar assim a vida sem o propósito, vivendo aí, como ela diz, na casca da existência. A polpa, que é o que está dentro ali da fruta, nunca foi vista, revelada ou melhorada. O tempo da vivência terrestre, então, pede que lhe demos um sentido útil. Veja só que o espírito aí enumera vários sentidos sem utilidade de propósito, né? Temos que ter a razão para fazermos o que fazemos, pois não há como viver, né? Passar por essa experiência corpórea, enfrentar a dificuldade, superar diversos embates que a vida nos traz, sem que tenhamos a consciência da razão pelo que estamos fazendo. Então, não podemos nos deixar viver inconscientemente. Eu faço sem perceber os dias e horas passarem. Não é para você não se neurotize, né? Eu vou sentar no banco da praça e vou tomar um sorvete. Eu vou à praia, eu tenho que ter, então, uma condição filosófica, existencial para fazer aquilo. Não, não é isso. Se trata do quê? Se trata de questões que terão peso na sua vida. Aí sim, você tem que buscar a razão do porquê que você está seguindo e fazendo aquilo. E diferente aí, né? Propósito aí já começa a ganhar uma cara quando vocês pensarem em propósito. Propósito aí, ele já começa a se atrelar a uma palavrinha que se chama eterno. Então, o propósito, ele transcende a vida material. Ele é algo intrínseco dentro do meu ser, mas que eu vou levar quando eu partir.
essas conquistas, esse crescimento, essa aprendizagem, o propósito, ele é completamente diferente de uma conquista material, de um objetivo material. Então, meu propósito, ele já não pode falar que, meu propósito é ter um carro, meu propósito é ter uma casa. Isso está lá na nossa, no tronco da nossa árvore, está lá na base forte da nossa árvore. Lembra da aula anterior? Isso está lá em segurança material. Eu tenho que ter um emprego para ter sustentação, eu tenho que ter aonde residir, eu tenho que ter como me locomover, isso faz parte do nosso ramo de segurança material, mas não é propósito de vida. Se eu tenho esse campo a ser muito trabalhado, ele impacta, lógico que ele vai impactar e vai começar a anular e exaurir os outros ramos. Porque se me falta o pão na mesa, o emprego, eu começo a afetar a minha individualidade, a minha relação com a minha família, tudo aquilo começa a ser afetado porque segurança material está lá na base da minha árvore. Só que não é propósito de vida. Então, propósito é diferente de conquista material. Olha o que ele traz aí. Engana-se quem pensa que o objetivo de nossa existência reside tão somente na simples conquista dos perecíveis valores materiais. É evidente que não se pode descurá-los. Descurá-los, não se pode ignorar, não se pode dispensar, não se pode dispensar cuidados, né? Totalmente a área dos bens materiais, mas não ao ponto de sermos por eles escravizados, pois, como dizia o nobre escritor francês, o essencial é invisível aos olhos. Veja só que propósito está bem longe de conquista material, porque senão eu não tenho aquela pessoa que é rica, é milionária, com bens, né? No estalar dos dedos, ela está em outro país, em outra situação, ela consegue, através das finanças, atingir algum grau aí de alegria, mas muitas das vezes nós temos uma pessoa dessa, com fama, com sucesso, tida linda externamente nos padrões de beleza aí que a sociedade impõe, né, de loiro, de olho azul, do corpo perfeito, e ela tende a caminhar então aí para o suicídio, para o uso das drogas, para o assassinato, por se isolar, por depressão profunda. Então, porque ela não tem um propósito para a sua vida, embora ali a segurança material esteja mais do que plena, ela não consegue fazer com que aquilo se multiplique e dê a meta de propósito da vida. Então, propósito é diferente de conquista material. Qual que é aí a parte mais, então, trabalhosa do propósito? É você alinhar o seu pensamento com o que você realmente quer. Eu tenho que abrir a minha mente para uma vida plena com propósito. Então, eu abrindo a minha mente, eu consigo visualizar isso ao ponto do meu propósito impactar em todos os locais que eu frequento. Então, lembrando lá do significado da palavra, por isso que é importante a gente sempre trazer. O propósito, ele é a realização do que você idealizou, posteriormente realizou. Então, o propósito, ele primeiro surge no seu pensamento. Então, ele está aí, primeiro, intrínseco no seu pensamento. Então, eu tenho
quando eu reencarno, quando eu vou percorrer aí o meu caminho de vida, eu tenho um pré-roteiro estabelecido, mas as minhas atitudes, a minha mudança, conforme eu vou burilando e mudando isso, conforme o meu pensamento, eu vou conseguindo, então, chegar perto do meu propósito. O que que acontece, então? Eu tenho que começar a exteriorizar da minha tela mental, o que eu quero realmente de fato, porque isso vai impactar, o meu pensamento vai impactar então no meu comportamento, nos meus hábitos, na minha vida em si, no meu trabalho e burilamento do meu eu. Então, quando os nossos pensamentos se alinham, com o propósito, e pensamentos são coisas, e coisas poderosas quando misturadas com propósito definido, porque são a ideia viva, eles são a matéria. Então, a partir do meu primeiro pensamento do que é o meu propósito, eu já consigo ali atrair circunstâncias, atrair pessoas para que aquilo se concretize, atrair situações em minha vida com que faça eu chegar mais perto do meu propósito, e eu consiga, então, concretizar esse feixe de oportunidades para agregar através de atração. Então, dá uma paradinha, agora e pensa, eh, quais são ali os ramos da sua vida a serem trabalhados? Qual é o propósito ali, a ser definido? Qual tipo de semente você vai plantar? O propósito ele está diretamente ligado ali ao ramo 5, né, ele coloca, fogo na sua ideia, ele permite com que você seja, criativo nesse setor, com que você consiga, enxergar a atividade, que você tem que criar para atingir aquilo que é necessário como propósito da sua vida. Então para, pensa e analisa, esse conteúdo, analisa o que está acontecendo agora. Independente da história individual de cada um, nós devemos lembrar, que somos, mas nós somos quem construímos na nossa própria história, mas nós somos o personagem principal. Nós somos criadores do nosso destino. Então, sem culpar o próximo, eu tenho que ter ali um propósito, um roteiro de vida, que lá na frente eu vou conseguir preencher isso que está aí, esse enredo, preencher as lacunas da minha vida. Eu vou conseguir concretizar o ideal. Para você chegar até aqui, é bom você ter feito as aulas anteriores, preenchido os exercícios de autoconhecimento, porque o número 1 aí, para você alcançar o seu propósito, se chama identidade. É você, identidade, é como você se enxerga. Você é o quê? Como que você se vê? Quais são as suas fraquezas? Você precisa pensar em você de uma forma honesta, não de uma forma egoísta, eu só tenho que pensar em mim. Não, você tem que pensar em você no sentido de autoconhecimento, do que você vem preenchendo nos exercícios, do que você construiu até hoje. E essa maneira como você se enxerga como um fracasso, você se enxerga como uma pessoa forte, qual que é a sua identidade? Porque a sua identidade
ela vai definir o restante da sua vida. Se tudo que você fizer, você enxergar fracasso, 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 é o seu pensamento atraindo o propósito, e seu propósito é algo que gera dor, o seu propósito é algo que gera tristeza e fracasso. Então, a sua identidade depende da sua identidade, de como você se olha. Porque a sua individualidade em desenvolvimento, ela caminha para uma finalidade transformada em ato, que é o propósito. O propósito é a expressão do seu ser. O propósito ele tem base com a natureza íntima. Quando ele fala, é a expressão do seu ser, é expressar o que você já sabe. É a expressão do seu ser. Eu não posso definir o propósito de João de Maria. Não tenho como definir o propósito de você que está assistindo a aula. Porque é a expressão do seu ser. Você já tem uma certa intuição do que é o seu propósito. Porque você olha para você, enxerga as suas preferências, você já sabe os seus gostos, você já sabe o seu temperamento, a sua individualidade, as suas qualidades intrínsecas. Não adianta você, o seu propósito ser um poço de candura se isso não é você, entende? A gente tem ali pé de laranja, né? Vem vindo figura de laranja, laranja, laranja para você. Aí eu tenho laranjas diferentes, que são a individualidade. Só que a laranja é laranja. E quando eu vou plantar a semente de laranja, eu não planto a semente de laranja e fico falando, laranja, você não é café, você não é café, você vai crescer laranja. Não existe isso de um outro vir falar o seu propósito de vida ou o que você tem que fazer. O que eu faço com o pé de laranja para ele crescer? Ele já é laranja. Eu tenho que arar a terra, eu tenho que adubar, eu tenho que aguar, eu tenho que tirar erva daninha de volta para essa árvore crescer. Eu tenho que proteger a minha árvore quando pequena, eu tenho que proteger ali, tenho que pôr estaca nela, eu tenho que podar, eu tenho que fazer a poda. Tem hora que é perda, tem hora que é mau sucesso. Eu tenho que fazer a poda ali na frente para ela florescer, para ela frutificar no tempo certo, no ciclo da vida certo, e ela vai dar laranja. Então, você tem que estar aqui muito bem enraizada a sua identidade. Eu tenho que estar aí muito, muito claro o meu propósito, como ser único que eu sou. E porque o propósito ele não se descobre. Eu vou assistir a aula e vou descobrir o meu propósito agora. O propósito ele não se descobre, ele é uma expressão do seu ser. Eu enxergo agora, em meio à pandemia, que o problema das pessoas é a falta de crescimento interior. A assistência busca resolução na família, resolução de dinheiro, resolução de saúde. Então, cadê o crescimento interior? Aonde está Jesus? Aonde está? Então, o templo enxerga o propósito do caminho do crescimento interior, que se multiplicar em 1, 2, 3 pessoas, nós estamos aí multiplicando para a família delas, e parentes, a volta no trabalho, aquela pessoa ela está se reformando, crescendo e tornando o ambiente de luz à volta dela. Então, a identidade sua é da laranja. Se você é um pé de laranja, você tem que se aceitar do jeito que você é, como você se enxerga, para conseguir aí entender qual é o significado de propósito na vida de Maria. Não adianta eu tentar fazer um comparativo aí, fulano é bem sucedido nisso, A, B e C fala assim, age assim. Ele é ele. E você?
com o que a vida te deu, com o que o Criador fez de você, como você pode se aprimorar. Eu não sou um poço de candura, às vezes você chega nesse significado. A minha identidade não é ser uma pessoa, um poço de candura, também não sou melindrosa, sou uma pessoa forte, sou uma pessoa que enfrenta, então eu sou uma pessoa que posso posicionar e posso influenciar pessoas. Então, você tem que enxergar como você está, o seu temperamento, a sua identidade para conseguir achar propósito da sua vida, não propósito da vida dos outros. Humanidade. Tá aí o número 2, é característica que você compartilha da espécie humana. Então, eu estou inserida aqui no contexto, estou em São Caetano, São Paulo, no Brasil, na América do Sul, num contexto de melhor cidade de São Paulo, capital de mais trabalho, poder aquisitivo, do país grande. Então, eu tenho um contexto. Então, eu tenho que me enxergar como ser humano inserido no meu contexto de humanidade. Então, eu tenho uma etnia, eu tenho um país, eu tenho um grupo social, eu tenho uma tradição familiar, eu tenho aspectos culturais. Tudo isso possui um impacto no meu propósito, porque tem impacto na minha constituição psíquica. O meu propósito como japonês é diferente do meu propósito como brasileiro. São propósitos de criação, de tradição, de onde nós estamos, que influenciam psiquicamente no meu propósito. Então, o propósito de uma pessoa morando lá nos Estados Unidos, frente aos recursos que aquele país gera, é diferente de uma pessoa morando aqui na América do Sul, completamente diferente de uma pessoa morando lá na África ou no Afeganistão. São propósitos completamente influenciados culturalmente. Então, quando você fala de propósito, você tem que enxergar o contexto sem excluir a questão de humanidade que você se encontra, mas o contexto de vida, fraternidade. O meu propósito tem que englobar o próximo. O meu propósito tem como quesito respeito à humanidade, ao próximo e o desenvolvimento da fraternidade. Então, o seu propósito, ele não pode ser limitado apenas ao meu filho, que eu amo, pronto, acabou. Então, o meu propósito, ele tem que ser maior que isso. O seu propósito pode ser viver para a família? Sim, eu posso. O meu propósito é viver para o o meu filho, é um propósito de vida. Então, eu vou fazer de tudo ali para que eu consiga ter a realização de uma pessoa boa, de um caráter bem formado, mas eu não posso excluir a humanidade aonde eu estou inserida. Então, ele sempre vai ter o outro, pode ser o filho, sim ou não, pode ser outra pessoa, mas o outro próximo, o outro distante, a sociedade em si, em caráter de fraternidade. E aí eu tenho um pilar aí de como encontrar o meu propósito. Uma árvore frondosa, se não tiver raízes, ela tomba e seca. Então, você somente concretiza seu propósito se tiver relações interpessoais. Isso envolve a sua família, que são as suas raízes, e relações extrafamiliares, que não são consanguíneas, mas o seu propósito
tem que envolver o outro. O ambiente de laços, de relações deve ser levado em consideração como parte do propósito e seus impactos. Se não, ele até pode ser um propósito que vai te trazer alegria e felicidade, mas ele vai ser um propósito egoísta, que não pensa no outro, pensa só em você. É um propósito de vida pequeno, é uma alegria só para você. Então, eu tenho que lembrar ali, que a gente esquece. Quando eu nasci, se eu não tivesse uma relação interpessoal, uma raiz familiar, eu não, às vezes não viveria nem 30 minutos. E aí eu fui me desenvolvendo. A partir da interação e da convivência é que eu hoje falo português, de interagir e aprender com o próximo, com os pais, com o professor, aonde eu estava inserido ali. Eu andei porque eu vi outro andar. Eu tive uma interação de alguém andando e alguém me estimulando a andar. Então, o meu jeito de agir, o meu jeito de vestir, o meu comportamento, ele vem da minha raiz. Então, não adianta eu ter um propósito que exclui completamente a minha raiz e qualquer relação interpessoal com outra pessoa. O propósito, ele está entrelaçado com o próximo. Eu preciso do próximo para ter propósito. Então, olha essa árvore, se ela não tiver raiz, ela tomba e seca. Então, ela tem uma raiz forte, por isso que ela é frutífera. Então, o meu propósito, ele vai, querendo ou não, ele vai refletir na minha raiz e nas relações que eu tenho. Porque ele é um propósito que eterniza, ele transcende a vida matéria. Então, qualquer relação que eu tenho interpessoal, seja por menor que seja, eu tenho ali como aplicar o meu propósito de vida naquele momento. O que eu aprendi, o que eu enxergo, o que eu tenho como padrão aí. Outro aspecto para eu achar o meu propósito é o cuidar da mente. Eles dizem que todos os dias, pelo menos 5 vezes por dia, eu tenho que cuidar da minha mente. Eu tenho que aprimorar a minha mente. Como é então que eu faço isso? Eu tenho que aprender coisas novas. Eu tenho que pensar diferente, sair da frente da TV. Eu tenho que pensar diferente. Eu tenho que ler. Eu tenho que valorizar o pensamento do outro, porque o pensamento do outro, a fala do outro, me completa, me ajuda a entender e a crescer. Eu preciso ouvir. Às vezes a gente não escuta o que o outro está falando, passa despercebido um ensinamento grandioso. Eu tenho então que abrir a minha mente e expandir. Eu tenho que fazer esse treinamento diário para ter o meu propósito. Pensa aí, quais são os seus talentos, seus dons e habilidades que você pode desenvolver aí continuamente no dia, um pouquinho de tempo por dia. Você faz muita coisa que eu não faço, B não faz, X não faz, mas a sua individualidade faz. A mente, ela é igual um paraquedas. Ela só funciona se estiver aberto. Paraquedas só funciona se estiver aberto. Então, a mente, ela é igual um paraquedas. Olha o que eu tenho aí. Eu tenho uma foto de um bonsai de pé de laranja. Então, eu tenho que aprimorar a minha mente. Eu tenho que me motivar, eu tenho que aprender. Porque, às vezes, o maior obstáculo do seu propósito é a sua própria mente. A sua mente sabota o hábito novo. A sua mente sabota o trabalho. A sua mente sabota a disciplina. A sua mente é um obstáculo para o seu próprio propósito. O seu obstáculo, às vezes, ele não é
externo para o que você quer, ele é interno, ele está ali na sua mente. Um treino aí para sua mente, para suas habilidades, para os seus dons, talentos, para o que você quer fazer. Pôr na disciplina do seu dia o tu deve. Se eu coloquei que eu vou ler 20 minutos por dia, eu posso estar cansado, posso estar desmotivado, posso ter tido um dia péssimo, mas eu vou cuidar da minha mente no dia de hoje. Eu vou pôr ali uma música para estudar, vou me desligar dos problemas da empresa, do filho, da casa, e eu vou por 20 minutos cumprir o meu propósito de cuidar da minha mente, de fazer a minha leitura. Tu deves, levanta, vai e faz e cumpre aquilo então. Recursos, como que você trata os recursos? A pessoa tem um propósito, Deus envia recursos o tempo inteiro. Nós somos cercados de recursos para tudo. Tudo na vida é recurso do divino criador. Tudo o Criador deixa à sua disposição. Então, como que você lida com os recursos para chegar no propósito? Você é esbanjador? Você é compulsivo? Você é moderado? Você é inteligente? Você é eficaz com os recursos que Deus te dá? Eu tenho como exemplo que o corpo humano, ele faz o máximo com o mínimo. Ele usa o mínimo para fazer o máximo, para eu estar respirando, falando, pensando. Quando se fala de recurso, não é só um recurso palpável, né? Você tem que saber lidar e expandir com recursos de um relacionamento, um recurso de uma amizade, de um cooperado, de um funcionário. Aí entra o recurso da reciprocidade. Para eu atingir o meu propósito, eu tenho que ser recíproco, eu tenho que ter o recurso da reciprocidade. E eu não posso estar numa relação em que eu só receba ou só dou. Eu tenho que retribuir, senão eu caio ou como parasita ou como predador do próximo, né? Se você tem um rio que te dá água que mata a sua sede, você tem que cuidar desse rio, você tem que cuidar, então, desse recurso. Então, o próximo é o legado. Veja só que propósito é existencial, objetivo existencial, o propósito é grandioso. Então, o propósito, ele tem como o ápice dele o servir. Ele vem da sua individualidade, porque você é único, sim. Eu não coloco propósito na sua vida, nós temos diferente padrão moral e ético, é diferente de propósito, então propósito não é um padrão. Você é único, cada um sabe lidar com a delícia e a dor de ser quem você é, o doce, o amargo, o azedo. Ninguém pode ditar como você vai viver o seu propósito. Mas o propósito, ele é vida em ação, em movimento. É a sua individualidade agindo no mundo. É o seu modo de agir. Ele é diferente, não precisa ser. O meu propósito é diferente do seu. Ele não precisa ser nem maior nem menor. Ele pode ser, como eu falei, a minha família. É um propósito de vida. Mas ele tem que contribuir para a sociedade. Veja que propósito, objetivo existencial é o Cristo interno. Então, é aquilo que eu contribuo para a minha comunidade, comunidade da minha casa, do meu trabalho. Veja que a palavra comunidade é comunhão, diversos indivíduos em comunhão. Então, que esses indivíduos
têm os mesmos valores, as normas, a religião, eles têm o propósito do mesmo interesse, o propósito da mesma preocupação, o propósito da mesma felicidade, o propósito do mesmo sofrimento. Mas o meu propósito, ele tem que deixar um legado para a comunidade. Ele tem que servir ao próximo. Veja o pé de laranja aí, né? A laranja não chupa a laranja. Ela não usufrui do que o pé dá. Ela deixa o legado, ela existe para servir. Então, o seu propósito de vida, se seja crescimento interior, seja qual for esse propósito de vida, ele deixa um legado para a comunidade aonde você está inserido. Ele deixa uma mensagem, ele deixa uma marca. Eu posso ter um propósito de vida grandioso e deixar sementes aí, como Irmã Dulce deixou, Chico Xavier deixou, como o Padrinho deixou da Umbanda Crística e muitas outras pessoas, mas ele sempre vai deixar um legado para a comunidade. Então, quando eu penso em propósito, eu tenho que chegar no outro, eu tenho que chegar no servir, eu tenho que chegar no ensinamento de Jesus Cristo de servir. O meu propósito, ele não pode estar apenas egoisticamente para mim. Ele tem que vir de um crescimento meu, mas que reflete, que rega, que planta e que multiplica a minha volta. Então, propósito é sua individualidade em desenvolvimento, caminhando a uma finalidade transformada em ato. Então, eu tenho que ter a visão. Onde você quer chegar? Tem que ter aí, aonde você quer chegar. A estratégia, como preencher essa caminhada? Como que eu vou chegar até ali, né? O que eu tenho que fazer para daqui 5 anos estar dessa forma? Eu tenho que sair da minha zona de conforto. Eu tenho que fazer curso, eu tenho que aprender, eu tenho que ler, eu tenho que conviver com pessoas novas, eu vou estudar outra coisa, eu vou morar perto do meu filho, eu vou resolver essas questões. Qual que é o meu propósito do passado? E o seu propósito vai ter que ter a marca pensada e gravada, vai ter que ter a sua marca registrada. Faça da melhor maneira possível para honrar a sua vida, é o lema do seu propósito. Então, você tem que fazer bem feito. Hoje as pessoas não fazem as coisas bem feitas. Você tem que fazer bem feito, com dedicação, sem fazer de qualquer jeito. Você tem que ter respeito ao seu tempo de vida. Você tem que fazer da melhor maneira possível para honrar a sua própria vida. Não é nem a tarefa a ser feita, mas é honrar o seu próprio tempo, a sua própria vida e deixar uma imagem gravada naquele legado. Então, quando eu lembrar daquela pessoa, eu lembro do que ela construiu e sua trajetória e o que ela deixou gravada na reciprocidade na minha vida também. E trazendo aí, os espíritos, eles respondem no livro dos espíritos o objetivo da encarnação, se você não tem o seu propósito, né? Qual o objetivo da encarnação dos espíritos? Na pergunta 132, Livro dos Espíritos, Deus lhes impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Para uns é expiação, para outros missão. Mas para alcançarem essa perfeição, perfeição relativa, não absoluta, perfeição absoluta é Deus, tem que sofrer todas as vicissitudes da existência corporal. Nisso é que está a expiação. Visa ainda outro fim à encarnação, o de pôr o espírito em condições de suportar a parte que lhe toca na obra da criação.
Para executá-la é que em cada mundo toma o espírito um instrumento de harmonia com a matéria essencial desse mundo, a fim de aí cumprir daquele ponto de vista as ordens de Deus. É assim que, concorrendo para a obra geral, ele próprio se adianta. Então, eu tenho o objetivo da criação, do Criador, de chegar a essa perfeição de espírito puro, perfeição relativa de espírito puro, e agir como instrumento da obra de Deus para que eu consiga, então, progredir. E aí, nos caracteres do homem de bem, na pergunta 918, por que indícios se pode reconhecer em um homem o progresso real, que lhe elevará o espírito na hierarquia espírita? Então, como que eu conheço o progresso? O espírito prova a sua elevação quando todos os atos de sua vida corporal representam a prática da lei de Deus e quando antecipadamente compreende a vida espiritual. Então, o meu propósito, os meus atos, eles têm que estar entrelaçado e representar a lei de Deus. Eu tenho que caminhar e progredir com o progresso intrinsecamente. Ele está falando aí que eu tenho que aqui, agora, antecipar e compreender a minha vida espiritual. Então, se eu desencarno hoje, não fique esperando que eu vou aparecer do outro lado, brilhante, purpurina, e ali vai abrir a minha mente, tudo eu vou... Não, eu vou desencarnar hoje e é o que eu sou hoje. É o que eu construí hoje. Você fez caridade, não fez caridade? Você cresceu, não cresceu? Você vai ter ali sozinho que responder o que você plantou nessa encarnação. Por isso que se diz que propósito é eterno. Porque ele diz que eu tenho que compreender antecipadamente a vida espiritual. Então, as minhas ações de hoje têm que refletir o meu propósito de vida. O seu propósito de vida, ele é o bem? Ele é o mal? Ele é crescer? Ele é definhar? Ele é estacionar? Eu nem quero saber de propósito de vida. É bem material? Vai ficar aqui, se for bem material. E você vai chegar na vida futura para aí, então, descobrir que não teve propósito essa existência. Então, fica aí de tarefa, porque eu peguei apenas um trecho do Livro dos Espíritos. Então, vocês pegam o Livro dos Espíritos na pergunta 918. E lá ele vai falar: o verdadeiro homem de bem é o que pratica a lei da justiça, amor e caridade na sua mais completa pureza. Ele é imbuído do sentimento da caridade, do amor, ele é bom, ele é humanitário, ele é benevolente para com todos. Se Deus lhe deu o poder e a riqueza, considere essas coisas como um depósito do qual deve utilizar-se para o bem, não se envaidece. Se a ordem social colocou homens sob sua dependência, trata-os com bondade e benevolência, porque são seus semelhantes perante Deus. É indulgente com as fraquezas alheias, por saber que ele próprio tem necessidade de indulgência e porque se lembra das palavras do Cristo: aquele que nunca pecou, atire a primeira pedra. Não é vingativo, respeita seus semelhantes. Pega o Livro dos Espíritos, lá na questão 918, vai ler por completo o homem de bem para você achar o propósito, porque quando você está falando uma palavra de baixo calão, batendo na mesa, brigando, gritando, eu sou o dono da verdade, você está sem propósito, você está perdido, como lá no slide Joana de Ângeles falou. Você está na culpa, você está na ignorância ainda do propósito de vida. Em Mateus, capítulo 5, versículo 16. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens,
para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Brilhe a vossa luz. Achem o propósito de vida de cada um. Olha para dentro de si. Coloca propósito no falar, propósito no agir, propósito no seu trabalho. Coloca ali o propósito que Jesus traz de brilhar a nossa luz. Que Deus os abençoe em mais essa aula. Até o nosso próximo encontro. Saravá a todos. Muito obrigada.